Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. O Sr. Miller era espírita convicto. No entanto, a sua esposa, a Sra. Miller, não seguia a mesma postura, não adotava os mesmos pensamentos do marido. Ela veio desencarnar e, pouco tempo depois, ele foi visitar uma amiga, Madame Elisabeth d'Esperance, conhecida médium de efeitos físicos. Não tinha intenção de nenhum contato, nenhuma comunicação, nenhuma mensagem de sua esposa. Mas, como teria a sessão, ele optou por ficar. Quando iniciou-se a sessão, havia uma cortina por trás da médium, o que se moveu e apareceu através dela um rosto conhecido. Era a senhora Miller. Foi reconhecida pelo marido e também pelos presentes que ali se encontravam, pelos seus gestos, pelo seu rosto mesmo. E ele ficou emocionado. Levantou-se para abraçá-la, mas quando se aproximou dela, ela perguntou num tom raivoso: "O que fizeste dos meus anéis?" Ele, chocado com a pergunta: "Eu não sei dos seus anéis. Eles não estão com você?" Ela recuou e desapareceu de novo atrás das cortinas. Ele, muito emocionado, chorou muito e comentou com os presentes que ela havia pedido a ele para ser enterrada com seus anéis. E ele cumpriu o compromisso. E não sabia o que tinha acontecido. Chegando em casa, ele chamou a filha e perguntou a ela se ela sabia de algo. Ela disse: "Ah, papai, eu não sabia que ela tinha solicitado para ser enterrada com os anéis, e quando eu os vi no seu dedo, eu retirei, pensando que fosse agradar ao Senhor." E assim, meus irmãos, aí uma lição para aqueles que valorizam as coisas materiais, as coisas passageiras. Quando retornam ao mundo espiritual, muitas vezes continuam apegados, gerando sofrimento para si próprio, interferência na vida daqueles que permanecem na matéria. Uma outra situação foi relatada por Jorge Risini, conhecido médium de São Paulo. Ele escreveu no Correio Fraterno do ABC uma história muito interessante. Ele conhecia uma senhora muito conhecida na cidade paulistana, por ser a proprietária de uma loja muito conhecida, loja Elite. Era a senhora Olga. E ela tornou-se espírita após a morte do seu marido, Roberto, graças à própria intervenção do senhor Jorge Risini. Ela frequentava as reuniões, participava com frequência, mas sempre que tinha oportunidade, ela comentava com Jorge que ela desejava muito uma mensagem do marido, mas gostaria que fosse uma mensagem bastante clara, que desse a ela a certeza de que realmente era ele. E ficava nisso, sempre comentando com ele sobre essa questão. Até que numa noite, Jorge se preparava para dormir, quando de repente viu entrar a figura de Manuel de Abreu, trazendo, que era o seu mentor,
trazendo em sua companhia o senhor Roberto. O senhor Roberto, então, se aproximando de Jorge Resini, disse a ele: pergunte a Olga, peça a Olga para comentar sobre o presente que eu lhe dei no dia do seu aniversário, um colar de pedras preciosas. E se afastou, desaparecendo então. No dia seguinte, Jorge Resini encontrou-se com a senhora Olga e falou com ela sobre o que a situação que ele havia presenciado. Comentou que o senhor Roberto pediu para que ela contasse a história do colar de pedras preciosas que ele havia dado no dia do seu aniversário. Ela, então, muito emocionada, comentou: ah, é o Roberto mesmo, tenho certeza, porque só nós dois conhecíamos essa história. E relatou o que havia acontecido. Ele perguntou a ela o que ela gostaria de ganhar de presente no dia do seu aniversário. Ele então, ela então respondeu que gostaria de ganhar um colar de pedras preciosas. Mas ele alegou: mas você tem muitas joias, para que mais uma? Mas eu quero um colar de pedras preciosas. Então ele comprou um colar belíssimo e a deu de presente no dia de seu aniversário. Porém, passados uns dias, ela encontrou-se com um amigo joalheiro e mostrou-lhe muito contente o seu colar. O joalheiro olhou, avaliou e disse para ela: infelizmente, tenho que te dizer que esse colar é falso. Mas como é possível? Foi o Roberto que me deu como uma pedra, como uma joia rara, mas é falso, lamento te informar. E ela então perguntou ao senhor Roberto por quê? Porque ele havia dado um colar de pedras falsas. Ele disse para ela: porque você já tem muitas joias. E essa aí no meio das outras, ninguém vai notar a diferença. Você pode continuar usando, que ninguém irá perceber. Então, essa história, contada pelo Jorge Resini, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E nos dois casos, acima de tudo, a confirmação da imortalidade da alma, do apego às coisas materiais passageiras, para o nosso aprendizado, para que saibamos lidar com as coisas que Deus nos empresta. E, com certeza, a certeza da imortalidade para nos fazer pensar sempre no que estamos fazendo enquanto estamos caminhando na matéria. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.